Nosso programa está de volta e agora a gente vai entender sobre os impactos ambientais com as novas medidas governamentais. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado ambiental. Tudo bem, doutor? Tudo em ordem. Já estávamos com saudades. Obrigada. Um prazer recebê-lo sempre sinto muita aqui, viu? falta. Olha, doutor, é porque a gente fez a série no passado, Verdade. então a gente se via sempre, né, falando sobre política. A gente vai até falar sobre isso um pouco, mas agora num outro aspecto. Exatamente. E tentar entender, doutor, quando a gente acompanha o movimento do que tem acontecido nos ministérios, as informações que chegaram para nós é que houve um corte do valor repassado ao Ministério do Ambiente. E aí, eu queria entender um pouco sobre tudo isso. Doutora, eu separei o Ministério do Meio Ambiente, eu separei aqui algumas situações que têm chamado a atenção, que é a alteração dos valores, então, para o Ministério do Meio Ambiente, desse repasse, e a questão dos procedimentos administrativos. O que o governo vem propondo? Explica para nós. A primeira questão do orçamento sempre é levado em consideração a importância da pasta. E muitas vezes a questão do meio ambiente é colocado como assim, uma área de proteção, então você não precisa gastar tanto. Todas as vezes traz uma polêmica, né? Porque você fala assim, eu não vou gastar não vou colocar meu dinheiro do orçamento numa área que não precisava ser investida. Na verdade, muito pelo contrário. Porque você requer o quê? Uma proteção nisso. E sai caro hoje você proteger o meio ambiente. Se a gente começar de uma esfera menor para uma esfera maior, que eu digo assim, de um município para um estado para a União, você pega um município de São Paulo, que tem 106 parques. 106 parques, só aí. Mais a fiscalização das áreas verdes. O orçamento não dá para ser cortado. Você vai para o estado, então a Secretaria do Estado, ela acaba gerenciando todo o ordenamento ambiental e até de desenvolvimento agrícola, de agropecuária, toda essa parte de manter as áreas dos parques nacionais. Se você corta o orçamento, como você vai fazer? E agora vamos para um macro, que seria Brasil. Se você corta dentro do Ministério, como o Ministério vai poder fiscalizar as ações do IBAMA, dos desmatamentos? Vocês acham que o Ministério só tem o IBAMA, mas não, ele tem também o CMBio, que faz todo o licenciamento dos produtos transgênicos, todos os estudos de novos produtos de organismos geneticamente modificados, novas patentes que vão ser desenvolvidas através de licenciamento ambiental que você precisa, por exemplo, para fazer uma espécie de uma nativa da nossa flora, que vai ser explorada, também precisa ser colocado. A fauna também entra aí, não entra? A fauna também entra? Entra, porque o que acontece? Nós temos hoje, que a gente chama de bioprospecção, você entrar dentro da mata e tirar, você conseguir captar ali dentro o universo desenvolvido pelos indígenas, como medicamentos, outras fontes de alternativas, até estudo para algumas plantas que são desenvolvidas por plantas. Estudos com planta entram aí também? Entram, os CMBios, que está dentro do Ministério. Então, cada vez que você vai vai cortando verba, você diminui a fiscalização, diminui o número de investimento em tecnologia para você se aprimorar. Com isso, o que acontece? Os procedimentos ficam demorados. Na verdade, quando a gente fala assim, um processo de licenciamento é demorado, porque existe muita lei. Sim, existe, mas também existe muito poucos técnicos para analisar o que o Brasil produz. Então, falta profissional, falta. E você cortando o orçamento... Vai faltar mais ainda. Exatamente, acaba caindo nesse cenário. Agora, doutor, o que está acontecendo com essas alterações até administrativas, com essas mudanças governamentais? Explica pra gente. Existe uma questão que é a fiscalização. Hoje, a fiscalização está em... É um agente que vai fazer a fiscalização. Esse agente tem que ser da administração direta, ou seja, tem que ser de um ministério, tem que ser de uma secretaria de Estado ou tem que ser de uma secretaria do município. Não pode ser terceirizado. Existe existem convênios que podem ser celebrados, como no Estado de São Paulo, que a Polícia Militar Ambiental faz a fiscalização, mas ele faz uma notificação de algum ilícito ambiental, mas quem vai conduzir a parte de controle ambiental, que é dentro da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Então, esse fiscal, praticamente, ele tem um poder muito grande na mão, porque a interpretação do ato é subjetivo a ele. Então eu posso chegar na sua propriedade, fazer uma avaliação chegar na sua fazenda, por exemplo, achar que existe uma plantação não só da plantação, mas
uma captação de água, alguma coisa nesse sentido, e de repente eu achar que foi um peso, como você me tratou, ou pelo que você tem, ou como foi, eu posso ter uma pessoalidade. Bate muito essa questão da empatia. Na outra, foi uma pessoa que foi muito mais agradável, de repente eu posso... um cafezinho? Sabe, não digo, eu estou falando num aspecto de empatia mesmo. Daquele momento, daquele contato, né? A pessoa foi muito marrenta, não me tratou muito bem, também agora eu vou ver o que tem de errado aqui na propriedade dela, aí a mão né? fica mais pesada, então de repente eu vou em duas propriedades que têm o mesmo problema, as multas são... Essa questão dessa instabilidade gerou uma situação muito difícil para o agronegócio, que basicamente é a base de apoio do governo federal, e fez uma pressão muito grande para o governo federal para flexibilizar essa questão da fiscalização. Não é parar de fiscalizar, mas não fiscalizar de forma agressiva. São duas coisas completamente diferentes. É buscar mais equilíbrio. Exatamente. Vai fiscalizar? Sim, mas fiscaliza quem realmente está fazendo coisa errada. Não adianta eu chegar numa fazenda onde é extremamente produtiva, tem todas as licenças ambientais, mas eu vou ficar lá procurando para ver se tem um prego, um parafuso, alguma coisa de irregular para poder dar uma autuação. E às vezes na própria cidade tem um problema grave que ninguém foi ver, né? Exatamente. Então, quer dizer, você vai ficar procurando coisa, tá? Essa flexibilização que o agronegócio solicita não é uma flexibilização, eu não quero mais ser fiscalizado. Não, mas que a fiscalização seja objetiva. Tem alguma coisa irregular? O quê? Ali, não, eu já cumpri. Não, não tem. Vai para outra que tenha. Vai fiscalizar realmente quem está adulterando o meio ambiente. E não estava acontecendo. Então, o que estava acontecendo era o seguinte, vai o fiscal, obviamente é por denúncia, às vezes as denúncias ocorrem de um concorrente com outro, de um vizinho para outro, e aconteceu o quê? Eu sou um produtor rural de grande... Pense em Brasil e pense em alguns locais onde os produtores rurais que concorrem são vizinhos muitas vezes. Uma produção de soja, uma produção de gado, tudo de cana, que são duas fazendas para o lado tem outro, né? Exatamente, então eu quero prejudicar ele, eu faço uma denunciazinha, vai lá o fiscal, ele vai procurar, lógico, Isso que a gente nem está entrando na questão de ninguém pagar nada para ninguém, a gente nem está falando na questão de propina, nós estamos dizendo que isso não acontece no Brasil, até porque, né? Porque acontece? Não entendi que você riu. Não. Acontece? Nunca ouvi falar, mas tudo bem, não é disso que a gente está falando. Mas... Vamos imaginar que a gente está falando só da questão da empatia, né? A questão que foi colocada a flexibilização pelo agronegócio é justamente para que a mão não seja pesada em lugares que está sendo cumprida. Faz uma notificação de adequação, mas não chega com a mão pesada de multa, e as multas são muito pesadas. Quanto mais ou menos, só para a gente poder entender? Dependendo, hoje uma multa básica faz de 100 mil a 1 milhão fácil, brincando. E a gente pode estar falando de um pequeno produtor. Isso, de pequeno. Agora, se for um grande produtor, vai de 10 milhões, então quer dizer, sem praticamente, aí ele vai ficar tempo brigando, vai contestar, não vai pagar, fica parado lá dentro do erário público, aí ele tem que fazer uma execução, então quer dizer, não funciona. Para que isso? Então, a grande discussão foi justamente essa. Flexibilizar, mas a intenção que parece que deu e o que o governo estava fazendo é não vamos mais fiscalizar. A ideia é você reduzir o número de fiscalização, os procedimentos têm que ser mais leves. Não, não é isso. Isso causa um problema muito grande para o agronegócio, para o produtor. E aí, alguma alteração na lei aconteceu? É isso que eu queria Exatamente, Jaque. Não aconteceu. Nós temos proteções, tem uma grande proteção na Constituição de 88, que entrou um capítulo só para falar sobre o meio ambiente. Para você fazer alguma flexibilização, tem que fazer uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para fazer uma modificação. Uma lei que já seja existente. Né? Para você fazer uma modificação de uma PEC, é complicado, você tem que ter duas votações em 2 turnos em cada Câmara, na Câmara dos Deputados, no Senado, tendo quórum máximo, que é 3/5, então é pesado, é o mesmo quórum na Previdência. Então, é pesado para você fazer uma modificação para conseguir. Ou seja, se você não modifica a lei está válida, a lei estando válida e eu flexibilizo de um lado, eu não tenho fiscalização, ou o meu licenciamento é mais abrandado, eu fico num risco de um dia o Ministério Público chegar lá e me autuar. Então, mas aí eu queria entender, doutor, pode não ter havido uma fiscalização ou o fiscal seguir essa orientação da alteração que o governo tem trazido e, de repente, o Ministério Público, porque se é ilegal, é ilegal. Aí, estou pensando aqui num pequeno produtor, por exemplo, passou lá um fiscal e ficou tudo bem, ele acha que está tudo bem, mas tem alguma coisa ali que tá errada. O Ministério Público pode procurar e aí ele pode ser autuado. E aí o Ministério Público, ele faz o quê? Ele segue a lei. Ele não vai A lei não foi alterada? Não foi. Então, só para vocês entenderem que é assim,
quem tem o poder de fiscalização é o Poder Executivo, através do Ministério do Meio Ambiente, a IBAMA, através das secretarias de Estado, que são as secretarias de Meio Ambiente do Estado, e as secretarias do Verde e Meio Ambiente do município. Esses 3 entes são do Poder Executivo. Nós falamos que o Poder Executivo é o do prefeito, aquele faz parte... Lembra que a gente falou sobre isso ano passado? Município tem o prefeito, no estado tem o governador e no ministério você tem o presidente. Então, são políticas públicas adotadas, certo? Certo. Então, quem vai fiscalizar vai ser esses entes. Na ausência deles, você tem um protetor da Constituição e das leis federais, que é o Ministério Público Federal e o estadual. Mas a gente não está passando, então, 2 informações diferentes para as pessoas? Sim, é o que está acontecendo. Eu fico muito preocupado da estabilidade jurídica que você vai dar para o produtor rural. Qual que é o impacto disso? Eu quero ir abrangindo, tá? Primeiro entender o impacto disso para o agronegócio e, dentro disso, entender dos pequenos produtores também, doutor. O agronegócio hoje ele já trabalha preventivamente, então ele já adota medidas ambientais seguindo a lei, justamente porque ele tinha um medo da fiscalização. Então, eles tinham medo dependendo como estava dentro do seu processo, haver uma fiscalização muito pesada e esse daí acaba virando um custo muito grande para a produção. Então, por isso que ele fez a pressão. Foi justamente. Mas a resposta não foi a resposta que ele esperava, Não, né? Muito pelo contrário. Eu acredito que os grandes produtores de agronegócio, eles não querem essa flexibilização porque causa um problema para eles. Porque quando você tem uma mão pesada, você sabe como seguir a norma. A partir do momento que você flexibiliza demais, você fica com medo de estar fazendo correto. Então, quando você entra com um processo de licenciamento dentro dos órgãos ambientais, quanto mais rígido ele for, mais segurança eu tenho. Lógico, não precisa ser é o que a gente fala assim da flexibilização. Não é, por exemplo, pegar um pequeno produtor que vai fazer os baixos impacto, questões de baixo impacto, uma produção de cana, de café. Você não precisa ter uma mão tão pesada no licenciamento como você tem na construção de uma usina. São coisas completamente diferentes. Numa parte de mineração, que é muito complexa. Então, você tem que ter uma mão mais pesada para alguns licenciamentos, para outros você flexibiliza. Por quê? Porque o pequeno produtor, o próprio agronegócio está girando muito. Então, isso a gente está falando de bom senso, né, doutor? Exatamente, é uma questão de bom senso. Só para aproveitar dentro do que você falou, uma matéria que saiu hoje conta que os fiscais não estão querendo assinar os laudos das mineradoras em Minas Gerais. E aí a gente entra numa outra questão também dentro das questões ambientais, né, doutor? Acontece não só, eu vou só dizer para vocês, não é só no caso de mineração. Todos os órgãos ambientais que têm um técnico que assina uma licença ou um documento ambiental, a partir do momento que ele colocar o nome e o registro de trabalho dele, se ocorrer alguma coisa, a carreira dele tá o Ministério toda ali, Público vai para cima, você deu autorização. Por isso que eles estão se recusando a assinar laudos que não tenham comprovação técnica. Isso vai acontecer... Como que eles vão pôr a mão no fogo, né? Não dá. Vamos dar um exemplo assim, um engenheiro, ele tem um número que é o CREA dele. Então, qualquer coisa que ele faça, ele emprestar o CREA dele para construir uma casa e a casa cair, quem vai ser responsabilizado? É ele que deu o nome. É a mesma coisa para os agentes vistores, ou para os agentes licenciadores, ou para os agentes que fazem a parte da fiscalização. Ele pôs o nome dele e automaticamente ele puxa a responsabilidade e tira da empresa. Porque se a empresa falar, mas eu fiz o licenciamento, ele autorizou. Dele, né? Então, você passa uma responsabilidade muito grande e essa questão do governo forçar essa situação vai dar um problema que ele é um funcionário de carreira, ele foi concursado, você não pode exonerá-lo sem o devido processo legal interno, você vai ter que abrir processo administrativo, ver se houve insubordinação ou não, vai ter que ter o direito ao contraditório e ele não vai ser mandado embora por causa disso, porque ele pode se requerer ainda em cima de proteção do Ministério Público, então pode até reverter para o Executivo que forçou a situação para ele. Isso então, dentro de qualquer município, pode ir para o... Eu falo do município, do Estado e da União. É a mesma, o técnico que está ali, ele tem uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que ele pôs o nome e assinou, o Ministério Público vai falar, você deu o laudo, você autorizou, você o fez. O profissional responsável é você, né? Exatamente. Aquele
o número de habilitação do trabalho, como a gente falou, é seu, né? É seu. Então, por isso que eles estão se recusando a assinar, porque eles não têm a garantia de que o procedimento está correto, se a barragem está correta, se o processo de licenciamento está correto. Não assina. Mas é positivo isso, não é, doutor? Muito. Porque aí muito. Agora a gente vai ter que pensar, e aí eu fico pensando no número de profissionais, porque quando a gente falou sobre o tanto de fiscais que haviam e o tanto de mineradoras que existem no Brasil, a gente viu que o número não fecha, então é impossível que todas sejam fiscalizadas. Não fecha. Vamos ter que, mas aí diminui. Esses fiscais são pagos por onde? É Ministério do Meio Ambiente? Tem parte do Ministério do Meio Ambiente, tem a parte de Minas e Energia, tem uma parte que faz a parte das mineradoras, sai da parte de Minas e Energia. Então, e tem algumas coisas que são da fiscalização do meio ambiente, que sai do Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje, é dinheiro também, né? Sim, e assim, hoje nós temos uma carência muito grande de técnicos, porque me preocupou muito quando o governo fala assim, não irei contratar e não abrirei vagas. E a partir do momento que você começa a colocar uma flexibilização, as pessoas que estão na fiscalização vão pedir a transferência do seu cargo para uma outra, com medo de você estar naquele local e ter que assinar. Doutor, eu acho que um grande problema que a gente pouco discutiu isso quando falou sobre política no ano passado, mas eu percebo que é um problema latente que o governo encontra, que é entender, a gente sabe que enxugar é preciso, mas a gente tem que enxugar no lugar certo. Eu acho que acertar a mão para isso é uma grande preocupação, não é verdade? Sim. Olha, pensando em todos os ministérios, né, de um modo geral. Sim, só para a gente ter uma alusão muito grande, a gente fala de desmatamento. De janeiro do ano passado para esse janeiro, aumentou em 54% o desmatamento da Amazônia. Uau! 54%. Onde a gente vai parar? E assim, os estados que são pioneiros nisso é Pará, depois vem Mato Grosso, Roraima, Rondônia e depois vem a Amazônia. Porque a Amazônia, a gente sempre fala, a Amazônia você acha que é na Amazônia, não, mas a Amazônia ela não tem um estado de desenvolvimento tão grande para você poder fazer o desmatamento. Mas o Pará tem, são grandes fazendeiros. Então, com isso eles vão desmatando. Mas isso é falta de fiscalização também? Também. Só que você concorda que eu, como Ministério Público, eu posso te atuar porque o Código Florestal não te proíbe? Mesmo que tenha havido alguma flexibilização da parte da fiscalização. Eu posso, além de te punir, te incriminar penalmente, ainda te obrigar a recompor. Então isso faz com que a pessoa que está pensando na pessoa que está trabalhando também em qualquer área ou até mesmo no agronegócio, caminhe sempre com ponto de interrogação, né? Sim. Posso ou não posso? Eu estou muito ansioso, eu não sei qual vai ser. Ontem eu estava vendo aquele manifesto no Supremo e eu estava querendo ver até quando o Ministério Público vai aguentar esse afronte ao meio ambiente, porque ele é obrigado a fazer, ele tem o GAEMA, que são grupos de proteção de meio ambiente, cada estado tem seu GAEMA, que são grupos especiais de meio ambiente, ele só faz esse processo, daqui a pouco eles vão entornar a fazer as fiscalizações. Doutor, esse afrouxamento nessa fiscalização, enfim, de um modo geral, essa alteração, essa flexibilização, afeta como? Vai chegar na cidade afetando como? Vai afetar também, não vai? Vai. É até boa essa colocação, porque você vai ver assim, de repente você tem o governo federal flexibilizando, mas o estado que eu ele enrijece. E o município flexibiliza. Então, olha que confusão. Porque você tem na Constituição a autonomia, por exemplo, na legislação ambiental, o Estado, o governo federal e o governo estadual podem legislar em matéria ambiental. E o município pode suplementar uma coisa que não foi feita. Ou seja, eu vou te explicar isso para você entender. Vamos dizer assim, a União vai lá, o governo federal faz uma lei dizendo assim, ó, eu só posso beber água até a metade do copo, certo? O governo estadual, ele não pode falar que eu posso beber o copo cheio. Ele pode ou manter o meio copo ou reduzir para 1/4 do copo. Dentro do que já foi dito. Ele nunca pode aumentar para 1 copo. Ele pode usar ou a medida que o governo federal me deu ou reduzir, ou seja, aumentar a proteção ambiental. Nunca eu vou poder, ao contrário. Então, o que vai acontecer? Você pode chegar em ter lugares que, poxa, mas o governo federal está flexibilizando, está fazendo isso, mas o estado não. Você não consegue rever as leis estaduais também. E o município, o que ele pode fazer? Ele pode também... Qual que é a autonomia disso no município disso? O município pode suplementar uma lei, ele pode até aumentar a proteção também. Ele pode também aumentar a proteção. Mas ele vai suplementar alguma coisa que foi feito pelo governo do estado ou governo federal.
Então ele pode falar... Mas o ideal é que esse copo seja rosa, por exemplo? Não, ele vai poder dizer assim, olha, dessa água... Temos até a metade que foi dado pelo federal. Eu acho que para essa água estar aqui, você vai ter que pedir autorização... Para você colocar esse 1/4 de água, você vai ter que pedir autorização para o órgão daqui, provar que você precisa dessa água. Ele vai suplementar o que não foi colocado na lei. Então, você concorda que você vai ter uma lei cada vez ficando mais dura? Vai ser o contrário, vai só enrijecer mais, não vai flexibilizar. Não adianta você mexer na cabeça se você já deu autonomia para os demais. E aí, dentro da realidade de cada município, de cada estado, de cada local, a gente vai ter uma necessidade de enrijecer, então, ainda mais aquilo que foi flexibilizado. Quer ver uma coisa? Eu tive num congresso de Direito, da que a OAB fez aqui em São Paulo, e eu tive conversando com a secretária, na época ela era secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso. Ela falou, nós licenciamos tudo, de uma produção de milho a uma produção de galinha. Uau. Tudo está sendo licenciado. Está tudo sendo licenciado. Eu falei, nossa, mas assim, ela falou, pega de galinha a um grande produtor. Então agora, como que você vai mudar isso? Porque o governo federal mudou e ele vai cortar tudo isso que já funciona dentro do estado? Sendo que continua não sendo lei, então se ele mudar, ele também pode receber uma multa ou até ser preso, dependendo do que for, não? Pode, porque você acaba tendo uma incoerência da lei já criada. Doutora, a gente caminha para o fim do bate-papo, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta no final, quando a gente fala sobre vários assuntos com a doutora Zoni, que é entender dentro disso que a gente conversa, qual que é o papel da população agora. A gente tem que fazer pressão, o que a gente pode fazer diante desse embate no que diz respeito ao Ministério do Meio Ambiente? Eu acho assim, a questão ambiental, ela não é voltada para poucos. A gente fala que o meio ambiente é um bem ambiental para todos, ou seja, se a gente não proteger o nosso meio ambiente, que nós vamos viver para nós e para futuras gerações, que os seus filhos, nossos netos e assim por diante, nós vamos deixar nada para eles. Então, quer dizer, é uma coisa... É literal isso, né? Uma coisa muito superior. Eu estava vendo agora, enquanto estava esperando, que João Pessoa foi o primeiro estado a colocar... que colocou a questão da multa para quem... Não, desculpa, a cidade de João Pessoa foi o estado... Eu não lembro se foi uma lei estadual ou lei municipal que colocou a multa para quem jogar lixo na rua. Eu falei, você tinha necessidade de criar uma lei? Você tem necessidade de criar uma lei, uma multa, uma sanção, porque jogar lixo na rua, isso não é mais cultural? Não tinha que ser óbvio não jogar lixo na rua? Eu entendo como óbvio. Se eu tenho um resíduo, eu guardo dentro do meu carro. Nas escolas, né? Eu deixo dentro do meu carro. Quando eu chego em casa, eu jogo. Às vezes eu chego em casa, estou cheio de papel no meu bolso que eu jogo em casa. Alguma coisa, né? Para que a gente precisa colocar uma lei? Eu acho que nós não precisamos mais esperar que o poder público faça isso por nós. Vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar isso. Eu acho que essa é a questão. Doutora, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso bate-papo, mas eu vou deixar o site para quem quiser continuar acompanhando a doutora Zoni, que é o www.doutoralessandrazoni.com. Tem também o Instagram, né, doutor? Tem. Que é @aleazoni. @aleazoni também, tem sempre informações boas. Doutor, volta mais vezes? Volto sempre. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Jaque. Pra gente receber aqui. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu tô te esperando amanhã e a gente continua se falando pelas redes sociais, @JaqueStefano e facebook.com/Jaqueline Stefano, Facebook e Instagram. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.